E aí, galera? Preparem-se porque o papo de hoje vai ser daqueles que faz a gente coçar a cabeça e pensar: putz, será que é verdade? Já se sentiram como se estivessem só seguindo a multidão, tipo um rebanho digital, sem nem saber o porquê? Aquela sensação de que seus gostos, suas opiniões não são bem seus, mas sim algo que brotou do nada e você só embarcou? Pois é, meus amigos. E se eu dissesse que a sua personalidade, essa coisa única e especial que te faz ser você, pode estar sendo moldada, ou melhor, roubada, sem você sequer perceber? É isso mesmo. Hoje vamos mergulhar de cabeça em um assunto que é mais sinistro do que parece à primeira vista. Vamos desvendar como os algoritmos das redes sociais, esses amigos digitais que vivem no seu bolso e na sua sala, podem estar na surdina roubando sua individualidade. Eles te transformam, aos poucos, em uma cópia do que eles querem que você seja, em vez de quem você realmente é. Parece coisa de filme de ficção científica, né? Mas espera que tem mais. Pensem comigo. Você realmente escolhe o que gosta de assistir, de ouvir, de ler, ou seus gostos estão sendo escolhidos por você? Aquela música que virou seu vício, aquela série que todo mundo está comentando, aquele influenciador que você segue. Será que a sua paixão por eles é genuína? Ou foi cuidadosamente plantada e cultivada por uma inteligência artificial que sabe mais sobre você do que a sua própria mãe? E a sua opinião sobre política, sobre o mundo, sobre a vida? Ela é genuína, fruto da sua própria reflexão, ou um eco amplificado de uma bolha digital que te envolveu sem você nem perceber? Essas são perguntas que, convenhamos, dão um nó na cabeça. E quem são os vilões dessa história, vocês me perguntam? Não são pessoas de capa preta e risada maligna. Os verdadeiros manipuladores invisíveis dessa trama são os algoritmos de plataformas que a gente usa todo santo dia. TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter e até mesmo o bom e velho Google. Eles são as mentes por trás do que você vê, ouve e consome online. Trabalham incansavelmente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para uma única missão: te manter engajado. Cada clique, cada curtida, cada segundo que você passa rolando o feed é um dado precioso para eles. Mas como eles funcionam, afinal? É mais simples e assustador do que parece. Esses algoritmos são como detetives digitais superinteligentes. Eles coletam seus dados, analisam seus padrões de comportamento online, o que você assiste, o que você pesquisa, com quem você interage, até o tempo que você para em cada post. Com essas informações, eles conseguem prever o que você vai gostar, o que vai te prender, o que vai te fazer voltar para a plataforma. E o resultado? Eles criam uma bolha de conteúdo personalizada, um universo sob medida para você, que, ironicamente, pode te aprisionar. Você fica tão confortável dentro dessa bolha que esquece que existe um mundo inteiro lá fora. E essa teia de aranha digital é tão complexa que chega a ser fascinante, de um jeito meio assustador. Vocês já notaram como algumas tendências parecem surgir do nada, dominando nossos feeds e conversas? Aquela dancinha, aquele desafio, aquele meme que viraliza em questão de horas. Pois é, meus amigos. Muitas vezes essas tendências não são orgânicas. Elas são impulsionadas calculadamente pelos algoritmos para maximizar o engajamento. É como se eles dissessem: olha só essa novidade. Você precisa participar disso. E tem mais, hein? Rumores dizem que esses algoritmos não apenas nos empurram para tendências, mas também nos jogam em uma polarização sem fim, mostrando apenas o que confirma nossas crenças, nos isolando em tribos digitais. Você é de direita? Só vai ver conteúdo de direita. De esquerda? Só de esquerda. E o diálogo, a troca de ideias, a capacidade de ver o outro lado? Isso fica lá fora, na bolha de alguém que pensa diferente de você. E as evidências? Elas estão por toda parte. Basta a gente prestar atenção. Inúmeros estudos e relatos de usuários que notaram uma mudança drástica em seus interesses e comportamentos depois de passarem um tempo considerável em certas plataformas. Pessoas que antes amavam rock, de repente só ouvem trap.
fãs de comédia que agora só consomem documentários densos, amantes de livros que só veem vídeos curtos. É o efeito manada digital em ação. A pressão de seguir a trend, de estar por dentro do que está bombando, pode nos levar a adotar opiniões, estilos e até personalidades que no fundo não são as nossas. É quase como se a gente estivesse vestindo uma fantasia que o algoritmo escolheu para a gente. E o pior é que a gente nem percebe que está fantasiado. São os vilões dessa história, vocês me perguntam? Não são pessoas de capa preta e risada maligna. Os verdadeiros manipuladores invisíveis dessa trama são os algoritmos de plataformas que a gente usa todo santo dia. TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter e até mesmo o bom e velho Google. Eles são as mentes por trás do que você vê, ouve e consome online. Trabalham incansavelmente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para uma única missão: te manter engajado. Cada clique, cada curtida, cada segundo que você passa rolando o feed é um dado precioso para eles. Mas como eles funcionam, afinal? É mais simples e assustador do que parece. Esses algoritmos são como detetives digitais super inteligentes. Eles coletam seus dados, analisam seus padrões de comportamento online, o que você assiste, o que você pesquisa, com quem você interage, até o tempo que você para em cada post. Com essas informações, eles conseguem prever o que você vai gostar, o que vai te prender, o que vai te fazer voltar para a plataforma. E o resultado? Eles criam uma bolha de conteúdo personalizada, um universo sob medida para você, que, ironicamente, pode te aprisionar. Você fica tão confortável dentro dessa bolha que esquece que existe um mundo inteiro lá fora. E essa teia de aranha digital é tão complexa que chega a ser fascinante, de um jeito meio assustador. Vocês já notaram como algumas tendências parecem surgir do nada, dominando nossos feeds e conversas? Aquela dancinha, aquele desafio, aquele meme que viraliza em questão de horas. Pois é, meus amigos, muitas vezes, essas tendências não são orgânicas. Elas são impulsionadas calculadamente pelos algoritmos para maximizar o engajamento. É como se eles dissessem: olha só essa novidade, você precisa participar disso. E tem mais, hein? Rumores dizem que esses algoritmos não apenas nos empurram para tendências, mas também nos jogam em uma polarização sem fim, mostrando apenas o que confirma nossas crenças, nos isolando em tribos digitais. Você é de direita? Só vai ver conteúdo de direita. De esquerda? Só de esquerda. E o diálogo, a troca de ideias, a capacidade de ver o outro lado? Isso fica lá fora, na bolha de alguém que pensa diferente de você. E as evidências? Elas estão por toda parte. Basta a gente prestar atenção. Inúmeros estudos e relatos de usuários que notaram uma mudança drástica em seus interesses e comportamentos depois de passarem um tempo considerável em certas plataformas. Pessoas que antes amavam rock, de repente só ouvem trap. Fãs de comédia que agora só consomem documentários densos. Amantes de livros que só veem vídeos curtos. É o efeito manada digital em ação. A pressão de seguir a trend, de estar por dentro do que está bombando, pode nos levar a adotar opiniões, estilos e até personalidades que no fundo não são as nossas. É quase como se a gente estivesse vestindo uma fantasia que o algoritmo escolheu para a gente. E o pior é que a gente nem percebe que está fantasiado. Mas espera aí, será que essa história de roubo de personalidade não é um exagero? Será que a gente não está dando poder demais para um monte de código? A questão é que não é só sobre o que a gente consome, galera. É sobre como a gente se vê, como a gente se expressa e como a gente interage com o mundo real. Quando o algoritmo nos empurra para um lado, ele não está apenas mostrando um vídeo. Ele está sutilmente moldando nossa percepção do que é normal, do que é legal, do que é certo. E isso, meus amigos, é um poder e tanto. Imaginem só. Vocês acordam um dia e percebem que suas opiniões sobre política, arte ou até mesmo sobre o que assistir na Netflix são estranhamente parecidas com as de milhões de outras pessoas que vivem na mesma bolha algorítmica.
Será que essa é a sua opinião genuína ou um eco bem feito do que os dados disseram que você deveria gostar? A gente se pergunta: cadê a originalidade? Cadê a voz única que cada um de nós deveria ter? E o mais irônico de tudo é que, enquanto a gente navega nessas águas digitais, muitos de nós juramos de pés juntos que somos super independentes, que não nos deixamos influenciar. Ah, eu sou crítico. Eu sei o que quero. A gente pensa. Mas o algoritmo é um mestre da persuasão, um sussurro constante no nosso ouvido digital, tão sutil que a gente nem o percebe. Ele não te obriga a nada, ele te sugere com tanta maestria que a sugestão vira desejo. E o desejo vira uma parte de quem você pensa que é. Vocês já pararam para pensar no quanto do seu tempo é gasto rolando feeds, vendo as mesmas dancinhas, os mesmos desafios, os mesmos tipos de conteúdo? E quantas vezes vocês se pegaram reproduzindo uma fala, um gesto, uma ideia que viram online, sem nem questionar se aquilo realmente representava vocês? É um ciclo vicioso, onde a gente alimenta a máquina com nossos dados, e a máquina nos alimenta com mais do mesmo, nos tornando, pouco a pouco, versões padronizadas do que ela aprendeu que a gente gosta. É um paradoxo incrível. A gente busca conexão e personalização, mas acaba encontrando um espelho distorcido que reflete não quem somos, mas quem achamos que deveríamos ser. E o pior, quem o algoritmo quer que sejamos. É uma armadilha digital que, se a gente não tomar cuidado, pode roubar a essência da nossa individualidade. E aí, será que a gente consegue se libertar? Essa teia de aranha digital, meus amigos, é mais complexa e envolvente do que a gente imagina. Os algoritmos não apenas nos mostram o que eles acham que vamos gostar, mas eles também têm um poder incrível de criar e impulsionar tendências que, para nós, parecem surgir do nada. Um dia, ninguém falava de fazer pão caseiro. No outro, todo mundo virou padeiro artesanal nas redes. Um desafio de dança aparece e, de repente, sua timeline está inundada por ele. Vocês não acham isso um pouco estranho? Tipo, quem decide o que bomba e o que não bomba? Será que é uma escolha orgânica da galera ou tem um empurrãozinho por trás? Rumores e mais rumores circulam por aí. E não são poucos os que desconfiam que esses algoritmos não só nos mostram o que queremos ver, mas também nos empurram para a polarização. Pensem comigo. Se você interage mais com conteúdo que confirma suas crenças, o algoritmo vai te dar mais do mesmo, certo? E aí, o que acontece? Você começa a ver o mundo por uma lente cada vez mais estreita, cercado apenas por opiniões que ecoam as suas. Isso não nos isola em verdadeiras tribos digitais, onde o diferente é visto como inimigo, ou, no mínimo, como algo a ser ignorado. A gente perde a capacidade de dialogar, de entender outras perspectivas. E a sociedade, como um todo, fica cada vez mais fragmentada. É como se estivéssemos em uma sala de espelhos, onde só vemos nosso próprio reflexo, mas achamos que estamos vendo o mundo inteiro. E as evidências, meus caros, estão aí para quem quiser ver. Não são poucos os estudos que mostram como o tempo prolongado em certas plataformas pode, sim, alterar nossos interesses e comportamentos. E não é só isso. Quantos de vocês já não notaram uma mudança drástica nos próprios gostos? Pessoas que antes amavam rock de repente só ouvem trap. Fãs de comédia que agora só consomem documentários densos. Amantes de livros que só veem vídeos curtos. É o efeito manada digital em ação. A pressão de seguir a trend, de estar por dentro do que está bombando, pode nos levar a adotar opiniões, estilos e até personalidades que, no fundo, não são as nossas. É quase como se a gente estivesse vestindo uma fantasia que o algoritmo escolheu para a gente. E o pior é que a gente nem percebe que está fantasiado. Mas espera aí, será que essa história de roubo de personalidade não é um exagero? Será que a gente não está dando poder demais para um monte de código? A questão é que não é só sobre o que a gente consome, galera. É sobre como a gente se vê, como a gente se expressa e como a gente interage com o mundo real. Quando o algoritmo nos empurra para um lado, ele não está apenas mostrando um vídeo. Ele está sutilmente moldando nossa percepção do que é normal, do que é legal, do que é certo.
E isso, meus amigos, é um poder e tanto. Imaginem só, vocês acordam um dia e percebem que suas opiniões sobre política, arte ou até mesmo sobre o que assistir na Netflix são estranhamente parecidas com as de milhões de outras pessoas que vivem na mesma bolha algorítmica. Será que essa é a sua opinião genuína? Ou um eco bem feito do que os dados disseram que você deveria gostar? A gente se pergunta, cadê a originalidade? Cadê a voz única que cada um de nós deveria ter? E o mais irônico de tudo é que, enquanto a gente navega nessas águas digitais, muitos de nós juramos de pés juntos que somos super independentes, que não nos deixamos influenciar. Ah, eu sou crítico. Eu sei o que quero, a gente pensa, mas o algoritmo é um mestre da persuasão, um sussurro constante no nosso ouvido digital, tão sutil que a gente nem o percebe. Ele não te obriga a nada, ele te sugere, com tanta maestria que a sugestão vira desejo. E o desejo vira uma parte de quem você pensa que é. Vocês já pararam para pensar no quanto do seu tempo é gasto rolando feeds, vendo as mesmas dancinhas, os mesmos desafios, os mesmos tipos de conteúdo? E quantas vezes vocês se pegaram reproduzindo uma fala, um gesto, uma ideia que viram online, sem nem questionar se aquilo realmente representava vocês? É um ciclo vicioso, onde a gente alimenta a máquina com nossos dados, e a máquina nos alimenta com mais do mesmo, nos tornando, pouco a pouco, versões padronizadas do que ela aprendeu que a gente gosta. É um paradoxo incrível. A gente busca conexão e personalização, mas acaba encontrando um espelho distorcido que reflete não quem somos, mas quem achamos que deveríamos ser. E o pior, quem o algoritmo quer que sejamos. É uma armadilha digital que, se a gente não tomar cuidado, pode roubar a essência da nossa individualidade. E aí, será que a gente consegue se libertar? É claro que toda essa história, essa sensação de que estamos sendo moldados por forças invisíveis, não passou despercebida. A internet, que é onde tudo isso acontece, também se tornou o palco para o grito de revolta. Vocês não vão acreditar na explosão de memes e discussões que surgiram sobre o tal efeito algoritmo e a sensação de estar sendo controlado. Parece que finalmente a ficha está caindo para muita gente. Nas redes sociais é um burburinho só. Tweets, posts no Instagram, vídeos no TikTok. Todo mundo está comentando sobre essa paranoia coletiva de ter a personalidade roubada. Eu vejo direto comentários tipo: gente, sou só eu ou o algoritmo do TikTok decidiu que agora eu sou fã de jardinagem? Eu não tenho nem planta em casa. Ou, alguém mais sente que o YouTube só me recomenda vídeos que eu já vi, ou que são exatamente iguais aos que eu já assisti, mas de criadores diferentes. Cadê a novidade? É um clamor, uma frustração generalizada com a sobrecarga de informações repetitivas e a falta de autenticidade nas próprias escolhas. Vocês já viram aqueles memes que mostram uma pessoa com várias personalidades, e cada uma delas é um nicho diferente que o algoritmo sugere? Tipo, eu às 8 horas da manhã, especialista em culinária vegana. Eu às 14 horas, guru de investimentos. Eu às 20 horas, dançarino de K-pop. É hilário, mas ao mesmo tempo é um tapa na cara da realidade, né? As pessoas estão usando o humor para expressar um incômodo muito sério. A dificuldade de manter a própria essência quando somos bombardeados por sugestões que se tornam quase imposições. E o que dizer dos comentários que questionam a autenticidade das próprias escolhas? Será que eu realmente gosto disso? Ou o algoritmo me convenceu que eu gosto? Minha opinião sobre X assunto é genuína, ou é só o que vi no meu feed o dia inteiro? Essas são perguntas que pipocam por todo lado, mostrando que a galera está começando a sacar que tem algo de estranho nessa relação com a tecnologia. A gente começa a duvidar de nós mesmos, das nossas preferências, dos nossos valores. É um dilema e tanto. De um lado, temos a conveniência absurda que o algoritmo nos proporciona. Ele nos ajuda a encontrar coisas que podemos gostar, nos conecta com comunidades, otimiza nosso tempo. Quem não gosta de uma boa recomendação de série ou de um produto que realmente precisava? É quase um assistente pessoal digital, né?
Mas, do outro lado, pesa a perda da originalidade, a sensação de que estamos perdendo a capacidade de explorar o desconhecido, de nos surpreender com algo que não estava previsto nos nossos dados. A conveniência virou uma moeda de troca pela nossa individualidade. E essa transação silenciosa, muitas vezes invisível, está gerando um barulho enorme nas redes. As pessoas estão se dando conta de que o algoritmo, que prometia nos libertar com informações e conexões, pode estar nos aprisionando em bolhas cada vez menores e mais homogêneas. É como se a gente estivesse ganhando em praticidade, mas perdendo em liberdade de ser quem realmente somos. E o mais louco é que, mesmo com toda essa discussão e esses memes, a gente continua lá, rolando o feed, esperando a próxima sugestão, a próxima trend. É um vício, uma dependência. A gente sabe que algo está errado, mas é tão difícil se desconectar, não é? A questão é, até onde vai essa troca? Até que ponto estamos dispostos a ceder partes da nossa personalidade em nome da conveniência e do engajamento? Esse é o grande X da questão que está ecoando em cada curtida, em cada compartilhamento e, principalmente, em cada meme que ironiza a nossa própria condição de reféns digitais. O grito está nas redes e ele é cada vez mais alto. Então, meus amigos, depois de toda essa discussão e desse grito que ecoa pelas redes, a gente precisa se perguntar: o que acontece se continuarmos nessa toada? Se a gente seguir entregando o controle da nossa personalidade para esses algoritmos vorazes, qual vai ser o futuro da nossa identidade? Será que vamos nos tornar todos versões padronizadas de nós mesmos, ditadas pelas máquinas que, teoricamente, foram criadas para nos servir? É uma especulação que, confesso, me dá um frio na espinha. Imaginem só, um futuro onde as pessoas não têm mais gostos genuínos, só gostos recomendados, onde as opiniões são formadas não por reflexão crítica ou experiência de vida, mas por uma curadoria algorítmica perfeita para nos manter engajados e, claro, consumindo. Seremos todos clones digitais, com o mesmo tipo de roupa, o mesmo tipo de música, o mesmo tipo de humor? A individualidade, a faísca que nos torna únicos, corre o risco de ser apagada por essa padronização em massa. É assustador pensar que a diversidade humana, tão rica e complexa, possa ser reduzida a uma média estatística de cliques e visualizações. Mas espera que tem mais. Nem tudo está perdido, viu? Eu acredito que, justamente por causa desse incômodo que estamos sentindo agora, o que pode acontecer é a ascensão de movimentos de desintoxicação digital e uma busca frenética por autenticidade. Pensem bem. Quando algo se torna excessivo e artificial, a gente naturalmente busca o oposto, não é mesmo? É como uma maré que, depois de subir muito, precisa recuar. As pessoas já estão começando a questionar o tempo de tela, a qualidade do conteúdo que consomem e o impacto disso na saúde mental. Essa busca por autenticidade pode se tornar uma verdadeira forma de resistência, um ato de rebeldia contra a homogeneização algorítmica. Veremos mais gente buscando hobbies offline, conversas reais, experiências não mediadas por telas. O faça você mesmo e o seja você mesmo ganharão um novo significado, um peso maior. É a nossa chance de resgatar o que o algoritmo tentou nos tirar, a capacidade de ser genuinamente original. E aí, como podemos retomar o controle da nossa personalidade em um mundo cada vez mais algorítmico? Essa é a pergunta de $1 milhão. É possível ser livre de verdade online? A resposta não é simples, meus caros. Não é sobre demonizar a tecnologia, porque ela é parte da nossa realidade e traz muitos benefícios. É sobre usá-la com consciência, com um olhar crítico e, acima de tudo, com autoconhecimento. A liberdade online não é a ausência de algoritmos, mas a nossa capacidade de escolher como interagimos com eles. É sobre não aceitar passivamente o que nos é empurrado. É sobre questionar, sobre buscar ativamente o que nos desafia e nos faz crescer, mesmo que não esteja na nossa bolha. É um exercício diário de autonomia. Afinal, a tecnologia é uma ferramenta, e como toda ferramenta, o seu impacto depende de quem a usa.
e de como ela é usada. Não podemos esquecer que a mente humana é muito mais complexa e criativa do que qualquer algoritmo, por mais inteligente que ele seja. A nossa essência não pode ser codificada em bits e bytes. É hora de lembrar disso, de reivindicar nossa individualidade e de mostrar para o algoritmo quem realmente manda aqui, a gente. Então, meus amigos, depois de toda essa viagem pelo mundo algorítmico e suas armadilhas, a gente chega à parte mais importante. O que podemos fazer agora? Não dá para ficar só reclamando, né? É hora de arregaçar as mangas e começar a desalgoritmizar a nossa vida, um passo de cada vez, para redescobrir quem a gente realmente é, sem filtros, sem curadoria de terceiros. E olha que isso é mais fácil do que parece. A primeira dica, e talvez a mais poderosa, é variar o consumo de conteúdo. Parem de seguir só o que o algoritmo sugere. Sabe aquele ícone de explorar ou Reels que te mostra sempre mais do mesmo? Pois é, ele é o seu inimigo número 1 da originalidade. Comecem a buscar ativamente coisas diferentes, nem que seja por curiosidade. Vão no YouTube e pesquisem algo que nunca apareceria na sua home. Leiam notícias de fontes que vocês normalmente não acessariam. Sigam perfis de pessoas com opiniões e estilos de vida completamente diferentes dos seus. Isso não significa que vocês têm que concordar com tudo, mas sim que vocês estão expandindo a sua visão de mundo, e isso é libertador. Outra coisa super importante é questionar as tendências. Sério, gente, nem tudo que está bombando é necessariamente bom ou relevante para você. Antes de pular de cabeça em mais um desafio viral ou de adotar a nova gíria da moda, parem e pensem. Isso realmente faz sentido, para mim? Eu gosto disso de verdade, ou só estou seguindo porque todo mundo está? Essa pausa para a reflexão é ouro puro. Ela te ajuda a separar o joio do trigo e a valorizar o que ressoa com a sua própria essência. É um exercício de autoconhecimento disfarçado de resistência digital. E que tal interagir com perfis fora da sua bolha? Sim, eu sei. Pode ser desconfortável no começo. A gente tende a se cercar de quem pensa igual, e o algoritmo adora isso. Mas sair dessa zona de conforto é crucial. Comentem em posts de pessoas com visões diferentes, participem de discussões construtivas. Essa interação genuína com a diversidade de pensamento é um antídoto poderoso contra a polarização e a padronização que os algoritmos tanto incentivam. Vocês vão se surpreender com o quanto podem aprender e crescer ao ouvir outras perspectivas. Lembrem-se sempre, galera, a sua personalidade é única, é valiosa, é o que te torna você. Não deixem que um algoritmo, por mais sofisticado que ele seja, decida quem vocês são, o que vocês gostam ou o que vocês devem pensar. Ele é uma ferramenta, não um ditador. A escolha final, a decisão de quem você quer ser e como quer viver, essa, meus amigos, é sempre sua. Essa é a maior liberdade que podemos ter no mundo digital. Então, qual vai ser o seu próximo passo? Vai continuar navegando no mar de conteúdo pré-selecionado ou vai pegar o leme e explorar novos horizontes? Acredite em mim. A sensação de redescobrir seus próprios gostos, de formar suas próprias opiniões sem influência externa, é indescritível. É como tirar um peso das costas e respirar fundo de novo. Libertem-se dos grilhões digitais, questionem, explorem e, o mais importante de tudo, sejam a sua melhor versão, a versão real. Bora lá, porque o mundo precisa da sua autenticidade.